Olá, eu quero conversar um pouquinho com você sobre PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou a Luísa Lopes, sou especialista em desenvolvimento humano, trabalho com PNL há quase 3 décadas e a minha intenção com você nesse vídeo é clarear para você o que significa essa ferramenta. A PNL é conhecida como Manual de Funcionamento da Mente Humana e ela tem essas 3 letrinhas que eu vou até passar aqui para você. O que vem a ser essas 3 letrinhas da programação neurolinguística? Primeiro, P de programação. O que significa isso? Significa que o nosso comportamento, ele é programado, programação. Então, nós estruturamos mentalmente, internamente, as estratégias que vão definir a nossa forma de agir. Aqui internamente, nós criamos uma forma de definir os nossos comportamentos. Nosso cérebro, ele é programado e programável. Então, quando eu percebo que eu tenho uma atitude de excelência, essa atitude ela é estruturada no meu cérebro. Os meus processos mentais é que definem como eu vou me comportar. Então, a programação tem a ver com comportamento. Olha que legal! E eu posso também começar a entender quando eu crio um estado limitante. Como é que eu faço para criar uma angústia? Para criar um estado depressivo? Existe uma estratégia interna para isso. Então nós vamos ter um manual de funcionamento do nosso cérebro. Neuro. Aqui estão os processos da neurologia, a química do nosso corpo. Como é que eu percebo a realidade? Eu percebo através dos meus sentidos, o visual, o auditivo, o sinestésico, olfativo e gustativo. E isso vai impactar no meu físico, na minha postura. Então a neuro, ela tem a ver com o corpo. E linguística. A neurolinguística é a forma que nós falamos, é a nossa linguagem. Então aqui está o comportamento que é determinado através dos processos mentais, programação mental, neuro, o impacto que isso tem na nossa fisiologia, no nosso corpo, na energia, na química do nosso corpo. E linguística é aquilo que eu falo, é a forma que eu falo, é como a comunicação impacta nesse meu sistema nervoso, impacta no meu comportamento. Então tudo isso está conectado, mente, corpo e linguagem. Tá tudo junto. E aí, eu vou deixar isso aqui um pouquinho, eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre a PNL com você. A PNL surgiu nos anos 70, em 1970, por 2 americanos. O Richard Bandler, ele era um psicólogo em formação na época e um estudante de TI, da tecnologia de informação. Juntamente com o professor de linguística, o John Grinder, o qual eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, fazendo as formações com ele, eles começaram a modelar, a estudar grandes pessoas, profissionais que tinham uma forma de comunicar de excelência, como por exemplo Virginia Satir, terapeuta de família. Ela conseguia, na forma de falar, na forma de agir, na forma de gesticular, ela conseguia fazer com que as famílias diluíssem mágoas, ressentimentos. Então os profissionais começaram a perceber isso e eles começaram a estudar isso profundamente. Qual é a estrutura que a Virginia Satir utiliza para conseguir um resultado de excelência? Parte do princípio que se uma pessoa consegue um resultado de excelência, nós podemos modelar o comportamento dela, a forma de pensar.
como ela sente, como ela fala. E muitos outros foram modelados, como por exemplo Milton Erickson, um psiquiatra que utilizava uma linguagem de influência, que nós chamamos de linguagem também hipnótica. Um psiquiatra que ajudava as pessoas a melhorarem o estado interno muito rapidamente, sem utilização de medicamentos. Olha que legal! Fritz Spielis também foi estudado na sua forma de lidar, né? No pensamento sistêmico. Gregor Bateson, um antropólogo que trabalhava com Gestalt, inclusive, a PNL veio da Gestalt terapia. Eu tive a oportunidade de conhecer a filha de Gregor Bateson, a Norma Bateson, que esteve no Brasil recentemente. Então a PNL ela está em constante atualização, evoluindo o tempo todo. Por quê? Porque os criadores continuam vivos e tudo isso começou na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Então PNL é uma ferramenta que tem suas raízes na psicologia e nos ajuda a ter resultados de uma forma simples e eficaz. Existem várias definições da PNL, a que eu gosto muito é essa que eu já falei, o Manual de Funcionamento do Ser Humano. Se eu sei como eu funciono, eu vou poder funcionar ainda melhor. Eu vou despertar um potencial que talvez eu não tinha consciência. Se você tem um aparelho como um iPhone ou um Android e você sabe o que você pode aproveitar dele, você conhece o potencial dele, você vai poder aproveitar muito mais. Então a PNL é um caminho para você despertar suas potencialidades, para você ter um jeito de pensar, sentir e agir que te dê os resultados que você tanto quer e merece. Algumas definições eu vou passar para você. Tem uma que é bem clássica. A PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. O que significa isso? Significa que nós percebemos a realidade externa através dos nossos sentidos. Através daquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, tato, olfato, paladar. E aí eu filtro essa realidade. Através dos meus filtros perceptivos e perceptuais, que tem a ver com as minhas crenças, com meus valores, com a minha história de vida. Eu dou uma interpretação para a realidade que eu percebo. E aí eu crio dentro de mim um estado emocional, um estado mental, um estado interno, a partir da realidade que eu percebo. E esse estado interno vai definir a realidade interna, ou seja, eu não lido com o que está lá fora, eu lido com a interpretação que eu dou, com o sentimento que eu crio e a partir daí eu crio uma representação cerebral, uma representação interna sobre aquela realidade. Então, quando na PNL nós falamos o estudo da estrutura da experiência subjetiva, nós estamos dizendo o seguinte, vamos ver como é que você está estruturando subjetivamente o mundo externo. E ao mudar a minha forma de estruturar tudo isso, que tem a ver com as sinapses que eu crio, que tem a ver com a programação mental, tem a ver com as minhas crenças, com meus valores, ao mudar a minha realidade interna, eu mudo a forma de lidar com o que está lá fora. Por que a PNL funciona? Porque ela transforma. A transformação é de dentro para fora. E todos nós temos nossos filtros perceptivos ou perceptuais que são únicos. A percepção é igual a digital, cada um percebe de um jeito. E a partir do momento que eu aprendo a olhar para dentro e conhecer a mim mesma e perceber o que está aqui grudado em mim, que está dificultando a minha relação com o que está lá fora, é muito interessante. Nós vamos perceber que nós não lidamos com a realidade externa, nós lidamos com a representação que damos para ela. Isso na PNL se chama mapa de mundo, modelo de mundo. E chegamos à conclusão
Uma frase muito utilizada na PNL é: o mapa não é o território. O que significa isso? Isso que você está falando é apenas a sua percepção, não significa que o outro está vendo dessa forma. Não existe uma realidade única, existe a sua percepção da realidade. Às vezes você chega para uma pessoa e fala assim: vai lá, você consegue, essa vaga é sua, vai! E a pessoa assim: não, eu sou muito insegura, eu não vou conseguir. Então, se a pessoa tem uma imagem distorcida dela mesma, enquanto eu não ajudo ela a modificar essa imagem que ela tem dela, ela não vai mudar os resultados lá fora. Por quê? Porque está abaixo do iceberg. E como que a PNL faz isso? Através de perguntas reflexivas, onde a pessoa começa a entender: nossa, olha essa minha programação, olha o que eu estou falando, olha o que eu estou pensando. Uma outra definição da PNL é o manual de funcionamento do ser humano, ou como é que eu posso utilizar a linguagem do cérebro para ter os resultados que eu quero. Imagina o nosso cérebro como um mega computador que tem alguns programinhas que começaram desde a vida uterina. Imagina! Então a PNL nos ajuda a olhar essas programações. Nós começamos a reagir à realidade a partir dessas programações. Então nós aprendemos, eu costumo falar da F5, atualizar. Vamos reprogramar. Vamos reprogramar. Caso contrário, eu vou ter um comportamento que não combina com a minha idade, não combina com o meu momento. Por quê? Porque é um comportamento que foi estruturado lá na infância. Eu ainda não atualizei isso. Já aconteceu com você, de você ter um comportamento que você fica assim: gente, esse meu comportamento não tem a ver comigo. E você continua fazendo, porque é um padrão que está ali. A PNL nos ajuda a ampliar a percepção sobre isso e criar novas crenças, novas programações. E é incrível, porque muitas vezes nós estamos fazendo algo que às vezes é até contra a gente mesma. Nós podemos estar trabalhando contra a gente, atraindo coisas ruins para a nossa vida, porque temos às vezes crenças que não percebemos. Então, como que eu posso usar a linguagem para o meu cérebro entender aquilo e eu ter o resultado que eu quero? E tem várias coisas que a gente aprende na PNL, porque é um arsenal de ferramentas e técnicas. Uma delas é que o nosso cérebro funciona por imagem. E quanto mais você fica falando do seu problema, mais você afunda. Porque você está passando aquela historinha que está tirando de você a sua força. Ok, não vamos mentir, temos uma situação ali conflitante para resolver. Ok, olhe para ela e se pergunte o que eu quero no lugar disso. A PNL nos ensina a clarear aqui no cérebro o que nós chamamos de estado desejado. É assim que funciona. Assim como um engenheiro, ele precisa fazer uma planta daquilo que vai acontecer ainda, aqui também nós temos que desenhar o que nós queremos para a nossa vida em todas as áreas. Então começamos a dar o comando daquilo que queremos e não daquilo que não queremos. E aí a gente aprende algumas coisas da própria linguagem. Quando nós estamos reforçando o negativo, e muitas vezes não aprendemos a falar o que realmente queremos. Então, se você fala: eu não quero mais esse relacionamento desse jeito, você está afundando num relacionamento que você não quer. Mas se você olha para isso e fala: peraí, de que jeito eu pensava? De que jeito em que eu estou acreditando ou estava acreditando que eu criei isso aqui? Essa relação que não é que eu quero. Então vai lá, procure perceber quais as estratégias internas que você criou sofrer nessa relação. E comece a se perguntar: o que eu quero no lugar disso? E pode ser que você, mudando a sua forma de pensar, as suas crenças, você mude os seus resultados. Porque é assim que funciona. Né? E a outra coisa que a gente aprende, algumas palavrinhas, como por exemplo a palavra não. Como negativa simples, ela não existe. Se eu falo para você: por favor, não pense no Covid-19. Aí vem toda essa história do que estamos vivendo. Então, para eu não pensar, eu tenho que trazer essa ideia. Eu tenho que trazer a imagem, eu tenho que trazer o filminho. Mas se eu falo para você assim:
Pense quantas pessoas estão se reinventando agora. O quanto nós estamos aprendendo a olhar para nós para sermos pessoas melhores. Então eu vou te dar um comando e você vai criar outra imagem, outro sentimento. E a sua atitude também muda. Entender que a comunicação ela impacta o sistema nervoso meu e do outro. Não é bacana saber disso? Não é maravilhoso? Tem uma outra definição da PNL que eu também gosto muito. Exatamente o que eu acabei de falar. A linguagem afeta o sistema nervoso. Tudo que eu penso, tudo que eu falo interfere no que eu sinto. Preste atenção. Às vezes está tudo bem e de repente vem um pensamento ou um comentário e você começa a sentir mal. E aí você vai tomar remédio ou você vai buscar ajuda. Mas o que a PNL te ensina? Preste atenção. Qual foi o pensamento que você grudou nele e que trouxe essa sensação que está te fazendo mal? E quando nós não prestamos atenção, nós ficamos sem dormir, esgotados, sofrendo, criamos dependência emocional, passamos a ter uma vida precária de resultados ruins. E continuamos, porque não aprendemos que temos que fazer esse caminho reverso. Peraí, como eu estou pensando? Qual é a minha programação mental que está causando na minha estrutura emocional algo que está me fazendo tão mal? Até rimou, né? Então, você começa a sentir triste ou angustiada, você vai prestar atenção de que jeito que eu estou pensando, que eu estou causando isso. Essa é uma forma. A outra forma é você trabalhar direto a sua postura física. Olha como eu estou para sustentar esse sentimento, mudar a postura. Uma das coisas que fica muito claro na PNL é que as coisas podem ser mais simples. Nós podemos simplificar a nossa vida. É tudo muito simples e ao mesmo tempo funciona. Eu poderia dizer que a PNL é a ciência do como. Você fala assim, eu quero gerenciar essa ansiedade. Ela te ensina como. Eu quero confiar mais na minha competência, ela te ensina como. Eu quero me relacionar melhor com fulano, ela te ensina como. Eu quero criar uma visão de futuro, eu quero tirar a poeira dos meus sonhos, ela te ensina como. Então você vai passar a assumir o mouse da sua vida e não deixar ele solto para as pessoas clicarem e você ficar vítima da situação. Você vai se tornar um protagonista da sua vida e criar a vida que realmente você tanto quer e merece. E aí você me pergunta, Luísa, e que benefício que eu tenho de fazer um curso como a PNL? Isso me lembra um aluno que hoje nem está morando no Brasil. Depois do curso ele encontrou a missão de vida dele e foi embora. E um dia ele mandou um recadinho para mim, eu fiquei bem feliz e emocionada. Disse, Luísa, eu quero te agradecer porque você me deu o maior presente que uma pessoa poderia ganhar. E eu falei, mas eu não te mandei nada, eu nem sei seu endereço direito. Ele falou assim, mas eu sei o que você me deu. Eu falei, o que eu te dei? Você me deu eu mesmo. Você me deu eu mesmo. Eu estava desconectada de mim, da minha força, do meu propósito de vida. Eu estava meio que rodando em círculos, vivendo uma vida no automático, uma vida sem significado. E com essas ferramentas que você me passou, eu acessei dentro de mim o porquê eu estou aqui. Eu encontrei meu propósito, eu encontrei um eu muito melhor. Então eu tomei as decisões que eu tinha que tomar com mais segurança. Gente, isso é maravilhoso. Então o que a PNL vai nos ensinar? Autoconhecimento, eu poderia dizer que é a primeira coisa. E se você não se conhece, você não tem como apostar em você. Você não vai apostar no estranho, sabe? A partir do momento que você se conhece, você sabe quais são os seus pontos fortes, fracos, quais são os seus pontos cegos, que está aí, que eu não tenho consciência. Você vai fazer um mergulho dentro de você, como é que eu funciono? Você vai aprender a
perceber, peraí, quais são os gatilhos que me tiram do eixo? Por que com fulano eu não consigo ter uma conversa bacana? O que tem em mim aqui? Que ferida é essa? Que na presença do outro eu me sinto machucado ou frágil? E dentro do autoconhecimento você vai despertar algumas áreas aí do seu cérebro, da sua mente, do seu coração que você não conhecia. Você vai saber onde se encaixar nessas inúmeras possibilidades que a vida nos oferece. Então, o processo de autoconhecimento, ele acontece de uma forma vivencial. Aqui no Indesp, os nossos cursos são extremamente vivenciais, práticos, interativos. Então, você aprende com o trainer, você aprende com os colegas, você aprende com as ferramentas. E você, cada aula, você cresce e evolui cada vez mais. E além, dentro do autoconhecimento, nós vamos também aprender sobre a estrutura das emoções. Coisa que eu não sabia. Todo dia eu botava uma máscara que estava tudo bem. E a gente sabe que não é assim. A vida é cheia de altos e baixos. Inteligência emocional, quando a gente percebe que a gente é analfabeto no que se refere às emoções. E quando a gente experimenta tristeza, raiva, medo, a gente vai saber como fazer com essas emoções. São aliadas, amigas e não inimigas. Você vai aprender a lidar com elas. Como eu sempre falo, imagina o nosso corpo como uma pousada de portas abertas e as emoções vêm visitar e eu vou acolher. Eu vou aprender a intenção positiva delas, a fisiologia das emoções. E eu vou aprender a deixá-las ir quando estiver no tempo delas irem. Não vou deixar a tristeza fazer ninho no meu coração. Deixar com que esse medo me paralise. Não vou deixar que a raiva tire de mim o brilho nos meus olhos, a alegria de viver. Não vou preencher de mágoa e ressentimento o meu coração. Eu vou saber lidar. Não é maravilhoso isso? E eu vou saber, inclusive, nutrir as emoções que me fortalecem, que faz de mim uma pessoa melhor. Então, a gente pratica isso. E vamos aprender uma série de ferramentas. Como lidar com a mente turbulenta, o pensamento acelerado. Como dormir com mais tranquilidade, como ter disposição logo de manhã, como criar uma química aqui dentro de mim. Nós vamos aprender muito sobre isso. Além da inteligência emocional, uma coisa que a gente aprende muito é sobre comunicação. Como ter uma comunicação mais precisa, mais limpa, mais objetiva. Como falar sem machucar o outro. Como ter uma linguagem que influencie de forma elegante. Quantas vezes a comunicação está criando conflitos? Ou a gente está com aquela sensação que a gente fala e ninguém entende? Então a PNL tem um método, uma metodologia para nos ensinar a comunicar com eficácia. E você treina isso no próprio curso. Começando com a sua comunicação intrapessoal. Então você vai construir um relacionamento de credibilidade com o outro. Vai entender que cada pessoa entende de um jeito, que não existe mal entendido na comunicação, existe mal explicado. A responsabilidade é de quem está falando. E outra coisa que a PNL nos ajuda muito é curar e aprimorar relacionamentos. Como que isso é útil? Seja no seu casamento, seja com seu filho, seja com a sua equipe, seja com seu sócio. A partir do momento que eu sei me comunicar, eu vou também construir uma relação melhor com o outro. Eu vou aprender a mudar de posição perceptiva, exercitar a flexibilidade, me colocar um pouco na pele do outro e perceber o que eu estou fazendo no relacionamento que está impedindo que eu crie conexão, que está intoxicando o relacionamento. Porque é muito fácil eu começar a culpar o outro, ou responsabilizar o outro por eu estar com dificuldade de lidar com ele. E na PNL a gente aprende como fazer isso. Como falar daquilo que eu estou sentindo sem machucar o outro. Como pedir ajuda, como fazer um pedido. Não é maravilhoso isso? E aí tem várias ferramentas
para a gente construir relacionamentos saudáveis. Pensa na sua vida, quantas relações são importantes e às vezes elas estão deteriorando. Então eu sou muito grata à PNL por isso. E aí a outra coisa que aprendemos na PNL, e eu estou falando PNL essencial, ou seja, nem precisa ser a formação completa, a gente aprende tudo isso logo nos primeiros módulos. Eu vou aprender sobre BFO, Boa Formulação de Objetivo. Sabia que muitas vezes a vida não flui, não é porque você não é capaz, é porque você não está clareando exatamente o que você quer. Você fala que quer uma coisa e foca em outra coisa, coloca o foco em outra. Então nós vamos aprender a colocar o foco de atenção naquilo que realmente importa. Eu sou muito grata à PNL por isso também. Nós vamos aprender a ter visão de futuro. Vamos aprender uma técnica fantástica chamada Estratégia de Criatividade Disney. Como é que eu posso fazer meus sonhos virarem realidade? E aí tem uma frase que eu criei, que eu gosto muito, que para mim faz todo sentido. Quando você abre mão de seus sonhos, você está dando prejuízo para o universo. E a PNL ensina a gente a acessar os nossos sonhos mais queridos. E para o nosso cérebro não faz diferença se o sonho é pequeno ou se o sonho é grande. Nos permitir sonhar. E não é só sonhar, é claro, vamos também traçar nossas metas, diagnosticar, perceber como é que está o estado atual, sonhar com o estado desejado, planejar o que queremos e arregaçar as mangas e executar. Eu deixei aqui um pouquinho sobre o que é PNL e como essas ferramentas podem contribuir para que a gente tenha uma vida mais plena e feliz. E eu falo para você, se você realmente quer ir para o próximo nível de consciência e colher resultados que você nem imagina que é possível, venha para a PNL. Conte comigo para te apoiar. Um beijo bem carinhoso para você e aprenda a criar uma vida que realmente vale. Aprenda a priorizar você.